Zumbis, vampiros e lobisomens são as criaturas míticas mais conhecidas e populares da cultura pop atualmente. Sendo tema recorrente em filmes, séries de TV, livros e jogos, eles já foram retratados de diversas maneiras, mas sempre como seres assustadores e perigosos. Nesse vídeo vamos explorar os mistérios e curiosidades sobre a origem dessas criaturas tão incríveis. Vampiros. Os vampiros, sugadores de força vital e símbolos do oculto, têm uma história intrigante que remonta a milênios. Surpreendentemente, a palavra vampiro só surgiu em registros escritos em inglês no século XVIII. Curiosamente, uma das primeiras referências pode ter sido metafórica, relacionada a práticas comerciais. Contudo, o interesse europeu por vampiros cresceu no final do século XVII e início do XVIII, quando relatos de epidemias de vampiros surgiram na Europa Oriental. Mas o que causava essas epidemias de vampirismo? A ciência moderna oferece algumas pistas intrigantes. Doenças reais, como porfíria e raiva, podem ter contribuído para os mitos. Porfíria causa sensibilidade à luz, enquanto a raiva está associada a mordidas e hipersensibilidade a odores fortes, como o alho. A convulsão social e cultural na Europa Oriental também desempenhou um papel crucial na propagação dos mitos de vampiros. Mudanças drásticas na sociedade e cultura frequentemente alimentam epidemias desse tipo. Outra peculiaridade alimentou a crença em vampiros, a decomposição. Quando corpos eram exumados, a pele encolhia, criando a ilusão de que cabelos e unhas continuavam a crescer após a morte. Isso pode ter contribuído para a ideia de que os cadáveres não estavam verdadeiramente mortos. A visão de vampiros não é uniforme em todas as culturas. Na cultura popular, vemos vampiros sendo criados por mordidas ou pelo consumo mútuo de sangue. No entanto, tradições variam. Em certos mitos, um simples salto de um animal sobre o cadáver é suficiente para trazer o morto de volta à vida. Lobisomens. Acreditem ou não, a presença dos lobisomens na literatura remonta a tempos imemoriais. Na épica epopeia de Gilgamesh, encontramos a história de uma mulher que, segundo a narrativa, transformou seu ex-amante em um lobo. Este é um dos primeiros indícios de lobisomens na literatura. Além disso, na mitologia da Roma Antiga e da Grécia, aparecem histórias de homens que se metamorfoseiam em lobos. As metamorfoses de homens em lobos continuam a fascinar. De acordo com relatos de Heródoto, ele escreveu sobre uma tribo na Europa Oriental que afirmava se transformar em lobos em determinadas épocas do ano. No entanto, é importante entender que a perspectiva histórica pode explicar algumas dessas narrativas. Em regiões de clima severo, o uso de peles de lobo para se aquecer não era incomum, e isso pode ter sido interpretado como transformação pelos observadores. As raízes míticas e históricas dos lobisomens são fascinantes e complexas. Elas revelam como a imaginação humana se entrelaçou com as condições sociais e naturais da época. Histórias como essas nos lembram que as lendas muitas vezes são entrelaçadas com fatos, crenças e observações da realidade. O legado dos lobisomens não parou nas antigas narrativas. Até hoje os lobisomens continuam a capturar nossa imaginação aparecendo em filmes, livros e séries. Sua capacidade de transformação e dualidade entre humanidade e fera ressoam com questões universais de identidade e controle. Zumbis. Quando pensamos em zumbis, frequentemente nos vem à mente a imagem de mortos-vivos ávidos por carne humana, especialmente cérebros. Devemos parte dessa representação à icônica Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, embora a fixação por cérebros seja originária do filme O Retorno dos Mortos-Vivos, de 1985. No entanto, as origens zumbis estão enraizadas no folclore haitiano. Segundo as tradições, os zumbis são cadáveres revividos por sacerdotes voodoo conhecidos como bokors. Uma vez ressuscitados, esses zumbis permanecem sob o controle do bokor que os reviveram. O comércio de escravos pode ter levado essas crenças da África Ocidental ao Haiti, onde evoluíram no Novo Mundo. Os zumbis não são apenas uma figura folclórica, são um testemunho doloroso da crueldade da escravidão. Essas crenças afro-caribenhas refletem uma realidade brutal. Para muitos escravizados, a morte era a única libertação possível. Tradições afro-caribenhas descrevem como a morte natural permitia que as almas voltassem à África ou à Guiné. Além disso, a ideia de zumbis mortos-vivos reflete o terrível destino de quem tirava a própria vida, condenados a uma existência aprisionada nas plantações. Embora pareça um mito terrível, há pelo menos um caso documentado de um zumbi. Em 1962,
Clervius Narcisse morreu no Haiti, apenas para ressurgir anos depois, alegando ter sido transformado em zumbi. O etnobotânico Wade Davis, em seu livro The Serpent and the Rainbow, explora a possibilidade de zumbis serem criados usando pós contendo veneno de baiacu. Você já conhecia alguma dessas origens? Coloca aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!